Olá, eu sou a Vanessa Bober, eu sou terapeuta ocupacional, doula e consultora de amamentação, trabalho com uma educação perinatal e parental e também com a primeira infância numa perspectiva da intervenção precoce. E sou idealizadora desse canal, que é do Útero ao Quintal, que traz temas sobre esse universo, que é você se preparar, gestar, até os primeiros anos de vida da criança. Então, se você está passando por essa fase, é um interessado no tema ou um profissional da área, se inscreve no canal que toda semana eu compartilho alguns temas para a gente trocar ideias sobre o universo do útero ao quintal. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre um tema que me instiga bastante do diálogo, que é sobre a maternidade real. Esse é um tema que ele é muito falado nas rodas de família, nas redes sociais, até sobre teóricos no assunto. E quando a gente ouve essa expressão maternidade real, é bem interessante, que me remete, pelo menos, a como se houvesse uma linha que une todas as maternidades e diz, ó, a realidade da maternidade é essa. Para você ter vivido a maternidade, são esses passos. E como eu expliquei no vídeo de inauguração, quem ainda não assistiu, dá uma procurada ali no canal, que vai ter o vídeo que fala da minha história, de quem eu sou. A minha experiência, ela parte do cuidado dessas famílias que estão se constituindo. Então, eu já atendi muitas famílias, muitas crianças, muitas mães, muitos pais, muitas avós. E quando a gente se aproxima a essas famílias, a gente descobre que cada família ela é um universo à parte. E como cada universo, ela tem a sua própria realidade, que não necessariamente vai ser igual à realidade do outro. O que a gente tem é alguns denominadores que agora são comuns, então a gente tem algumas coincidências que eles são compatíveis, mas tem coisas que são extremamente diferentes. Então, o que eu queria trazer nesse vídeo é dessa minha prática, dessa minha experiência com esses universos de família que eu convivi, o que eu teria, assim, de um top 5 de possíveis denominadores ou possíveis coincidências na maternidade hoje, na nossa sociedade, na nossa cultura de hoje. Então, ficou interessado? Achou bacana o tema? Fica até o final e aproveita e já curte o vídeo aí para ajudar a gente aí no canal. Bom, então vamos pensar nos top 5 da maternidade real. Então, a gente tem em quinto colocado sentimentos ambíguos, ou aquele sentimento que eu não imaginei que eu estaria sentindo nesse momento que eu estou tão feliz por ter tido meu bebê. Esse, gente, é uma coisa muito interessante porque a gente se prepara, a gente idealiza, a gente sonha, mas muitas vezes na hora que o bebê nasce, existem sentimentos conflitantes. De hora eu tô muito feliz, de hora eu tô muito triste. Todas as pessoas estão felizes e principalmente a mulher vive esse sentimento de melancolia, pode vir um pouquinho de tristeza, que tem muito a ver, sim, com toda a mudança fisiológica, hormonal que a gente sente, mas também tem a ver com essa grande intensidade, furacão que é gestar, parir e ali estar em contato com um sujeito que é tão conhecido, ao mesmo tempo é tão estranho. E aí é conhecido e é estranho. Então, sentimentos nem sempre tão felizes, eles são muito comuns. E eles precisam ser acolhidos e não necessariamente é uma condição patológica. Geralmente, esses sentimentos de tristeza, eles tendem a ir ganhando outro espaço e outros significados. O que é importante? A gente tem um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, um espaço de compreensão. Se a gente vê que esses sentimentos persistem, que eles não conseguem encontrar espaço, que eles dominam durante muito tempo, aí é muito legal a gente buscar, sim, uma escuta especializada, independente do nome que isso tenha. Às vezes não chega a ser uma condição patológica, mas a gente precisa reconhecer quando a gente precisa de acolhimento. Mas esse sentimento na maternidade é muito comum, nem sempre eu estar tão alegre e radiante assim. Então, esse seria meu top 5. O top 4, tô colando aqui na minha lista, é sobre o tal de checklist na maternidade.
No vídeo da estreia eu falo que eu e a minha irmã, quando a Laura, ela estava gestando a Laura, a gente tinha o nosso próprio checklist, e eu vejo que a gente tem na nossa cultura essa tendência de saber, querer falar exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai ser e onde que o nosso bebê vai se encaixar. Não há problema nenhum na gente buscar informação, nenhum na gente planejar, muito menos a gente ter expectativa. A gente vive a partir de expectativa, né? Então eu espero que... O que é muito importante? De saber que essas listas, elas precisam ser um plano moldável. E que se eu moldar, se eu fazer uma lista e um caminho diferente da qual eu tinha esperado, tudo bem, ele precisa ser adaptável. Mas hoje, inclusive em linhas com discurso muito acolhedor, muito afável, a gente acaba impondo que pra gente ser uma determinada... de uma determinada linha, ou pra gente ser esse tipo de mãe que realmente vai construir um sujeito pleno e feliz, a gente precisa seguir algumas etapas. Ela tá muito comum nos discursos, principalmente nas redes, nas rodas, e que eles são vendidos como receitas prontas. O que é importante a gente lembrar? Nada pode estar entre a gente e o nosso bebê. A teoria, as informações, as sugestões, os checklists estão aqui atrás. Eles nos alimentam, a gente reflete e olha para o nosso bebê, olha para a nossa criança. Ele não pode estar interposto que me impeça de olhar a minha realidade, minha realidade do meu universo. Mas isso é muito comum. Na maternidade real a gente recebe um monte de checklist e quando a gente olha e fala: cara, eu não usei o Zing, eu não tive parto normal, meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Isso se dilui, porque isso não cabe para todas as pessoas. As histórias sempre serão diferentes, subjetivas. Bom, no meu top 3, que eu acredito que tem muito a ver com os dois primeiros, a gente fala um pouquinho sobre a culpa. Esse é um termo, né, um denominador comum em muitas maternidades hoje, muitas vivências das maternidades hoje, exatamente porque existe uma expectativa muito grande da mulher atender alguns parâmetros que é humanamente impossível. Então a gente vive essa culpa muito forte. Ora porque dá chupeta, ora porque não dá. Ora porque amamenta, ora porque não amamenta. Ora porque saiu do trabalho e quer ficar com o bebê, ora porque voltou a trabalhar porque eu preciso ou porque eu desejo voltar a trabalhar. Então a culpa, ela é esse discurso que está capturando as maternidades e as famílias e que a gente precisa começar a afrouxar esse laço. Porque a culpa acaba tirando muito de algo que é muito importante na maternidade, é muito importante que aconteça nesses universos, que é a expressão da subjetividade de cada família. A família vai se constituir numa relação e ela precisa ser protegida. Bom, no meu top 2, há momentos bons no pós-parto imediato e nos primeiros anos do bebê. Hoje, quando a gente vai pesquisar sobre maternidade real, a gente vê muita história intensa, muita história sofrida e que realmente isso pode acontecer e que isso precisa ser acolhido. Mas eu também tenho muita história que eu escuto de momentos bons, de momentos de leveza, de momentos de conquista. E que isso dá pra família, isso dá pra mulher mãe um outro lugar nessa relação. E esses momentos vão começar a construir essa relação de família, essa construção de relacionamento com o bebê. Então a maternidade real, ela tem seus desafios sim, mas ela tem muita coisa boa, muitos sentimentos bacanas e que a gente pode sim esperar algumas coisas muito joias e que inclusive que algumas expectativas que a gente tinha na gestação a gente vai conseguir alcançar. Não é tudo frustração, tem muita coisa legal. E o meu top 1 é que as memórias são ressignificadas. Eu gosto muito, geralmente quando eu acompanho as famílias, a gente acaba tendo um laço que eu vou acompanhando assim ano a ano, né? Daí as crianças voltam para os grupos, aí a gente faz aí alguns atendimentos individuais para os pais, e aí a gente se encontra na vida, e aí aquela experiência lá que a gente tinha uma tradução, quando a criança tá com alguns meses, já existe uma ressignificação. Eu brinco que, a gente esquece, né? Então aquelas noites sem dormir, que a gente pode ficar sem dormir, aquela amamentação que no começo pode ser mais difícil, que é muito incomum, inclusive, que aconteça ali
uma machucadura, engurgitamento, ele começa a ter outros significados. Então eu brinco que a gente esquece, mas não é que a gente esquece. A gente acaba tendo outras vivências que colocam um significado maior do que aquele sentimento de angústia ou de preocupação que acontece nos primeiros dias, e a gente vai se munindo aí de uma história de conquista, de uma história de afeto, porque é uma história que é amarrada pelo laço. E o laço, ele sempre vai ser individual, ele sempre vai ser vivido de uma maneira subjetiva. Bom, esse era o meu top 5 da maternidade real. Me conta aqui qual que é o seu top 5, 6, 7, quais são as coisas que você acredita que acontece nas maternidades, mas que aconteceu sobretudo na sua maternidade. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal para toda semana aí você receber um conteúdo da minha página. Muito obrigada e até a próxima!